Então, continuando aqui, o período da pedra lascada, né? É, então, foi um período que o homem, ele tinha uma... A gente já percebe os hominídeos, né? Os homens, eles eram muito superiores aos animais, mesmo há 20 mil anos, 30 mil anos, né? 40 mil anos, 50 mil anos. Por quê? Porque eles já conseguiam fazer ferramentas, prestem atenção. Eles conseguiam se organizar entre eles para caçar, colher. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Tá. Há cerca de 10 mil anos, quando chega nesses 10 mil anos atrás, mais ou menos, começa o Neolítico. O novo lítico quer dizer pedra polida. Pedra polida. Então, o que acontece nesse novo período? Nesse Neolítico ou período pedra polida, ou idade da pedra polida. Quer dizer que o homem deu uma desenvolvida fantástica. Ele descobre a agricultura. Cara, é uma revolução. Mesmo porque esse período pode ser chamado também de revolução agrícola. Olha só, não por acaso. Porque quando o homem descobre a revolução, quando ele descobre a plantação, muda totalmente o rumo da história da humanidade. Por isso que é chamado de revolução agrícola. Olha só, quando o homem planta, ele tem que esperar para colher, não tem? Não tem que esperar para colher? Então ele deixa de ser nômade. Ele tem que ficar ali quietinho no lugar para esperar para colher. Então ele se torna sedentário. Nesse período, há 10 mil anos atrás, o sedentarismo foi esse. Eu paro para colher o que eu plantei. Olha que legal. Quando eu paro para colher o que eu plantei, eu tenho muito tempo. Então começa a juntar as pessoas, as comunidades vão se formando, né? As aglomerações, as primeiras vilas, cidadezinhas. Então, essas pessoas, quando elas estão esperando para colher, elas começam a elaborar casas, as primeiras cabanas, né? As primeiras deviam ser muito rústicas, né? De barro, de palha, de madeira tirada lá com as pedras, né? Que eram os instrumentos que eles tinham. E essa pedra deixa de ser só lascada. Eles começam a trabalhar a pedra, polir ela, por isso que é período da pedra polida. Então, essas facas mais afiadas, essas pedras mais afiadas, dão condições de você cortar alimentos, dão condições de você matar os animais melhor, de trabalhar a terra, fazer um arado, né? Fazer um instrumento para arar a terra, ou seja, remexer a terra para poder plantar. E enquanto eu estou esperando isso também, olha só o que acontece. Eu começo a domesticar os animais. Então eu domestico um porco do mato, deixo ele preso ali para mim comer ele depois. Eu começo a domesticar as ovelhas, né? As vacas, os animais que eram da natureza, eu começo a prender eles para usufruir deles de alguma maneira, ou para comer, para me defender, inclusive, devia ter cachorros já, os lobos, né? Antigamente eram os lobos, você começa a aprender a se defender, e você tem o boi, né? Para puxar algum alimento, para te carregar, começa a ver essa mudança, tá? Então, há 10 mil anos atrás, nós temos a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, né? Que a gente domestica os animais, aglomera mais o ser humano, né? E lá no fim do Neolítico, né? Já chegando por volta de 4 mil anos atrás, a gente tem a idade dos metais. Os homens descobrem o ferro, o bronze, né? O cobre. Aí essas armas, essas ferramentas começam a ficar melhor, certo? Elas começam a ter mais importância, certo? Depois disso a gente pode ver com mais detalhes. Um pouquinho eu quero falar da Idade Antiga também. Hoje eu vou falar um pouquinho da Idade Antiga. Idade Antiga é aquela que a gente fala que aconteceu de 4 mil anos antes de Cristo, quando começa a Revolução Industrial,
de novo eu com a Revolução Industrial, quando começa a Revolução Agrícola, que os homens começam a plantar e se organizar em vilas, cidades, né? Até 476, tá? Até 476 com a queda do Império Romano. Olha só, esse período de Idade Antiga, ele é muito importante, porque é onde depois, daqui uns dias, nós vamos estudar Egito, Mesopotâmia, onde se descobre a escrita. Na China eles descobrem os fogos de artifícios, a pólvora, o papel, a roda já tinha sido inventada ali para trás, tá? Então é um grande desenvolvimento humano que se dá ali no Oriente Médio, onde hoje vocês ouvem falar que se tem muito petróleo, que a água falta água, mas sobra petróleo, gasolina, né? Nessa região do Oriente Médio. Você olha lá no seu mapa mental, é lá onde você tem as pirâmides do Egito, depois mais para frente a gente vai ter Grécia e Roma, tá bom? O Egito, Mesopotâmia, assírios, um monte daquele povo ali que está lá em volta dos desertos, de regiões muito áridas, de deserto mesmo, onde praticamente não chove. Então, por onde Cristo andou, né? Que Cristo é daquela região lá entre Egito, Israel, hoje, onde tem todas essas guerras ainda hoje, né? Os muçulmanos, né? Que vocês vão aprender um pouquinho sobre isso daqui a uns dias, tá bom? Então, idade. Você tem a pré-história, né? E a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Agrícola, descobrimento da escrita, que isso vai caminhando, nós chegamos na Idade Antiga, que é Egito, Mesopotâmia, essas grandes civilizações extremamente desenvolvidas que se dão em torno de grandes rios, tá bom? E a gente vai estudar isso daqui a uns dias, tá? Beijo por hora, façam suas apostilas, qualquer dúvida eu estou à disposição.